Esta planta cresce sozinha e alimenta sua família. Você já pensou em ter uma planta que cresce quase sem trabalho e ainda ajuda a colocar comida na mesa? Pois é, existe uma planta assim, a mandioca. Ela é forte, não precisa de muitos cuidados e pode alimentar sua família por meses. Neste texto, vamos explicar de um jeito simples como essa planta funciona, por que ela é tão especial e como você pode plantar até mesmo no quintal de casa. A mandioca é uma raiz que muita gente conhece, mas nem todos sabem o quanto ela é útil. Ela cresce em quase qualquer tipo de solo, mesmo nos mais fracos, e não precisa de muita água. É como aquele amigo que aparece na sua casa sem avisar, come o que tem e ainda ajuda a lavar a louça. A mandioca faz isso com a terra, chega, cresce e ainda deixa o solo melhor para outras plantas depois. Vamos começar pelo básico: como plantar. Você não precisa ser um especialista em agricultura. Basta pegar um pedaço de mandioca, chamado de maniva, e enterrar no chão. Em algumas semanas, ela começa a brotar. Em cerca de um ano, já dá para colher. É como plantar uma batata: você enterra um pedaço e, depois de um tempo, tem várias. A diferença é que a mandioca é mais resistente e dá mais comida. Uma das melhores coisas da mandioca é que ela não exige muito. Se você mora em um lugar com pouca chuva, ela aguenta. Se o solo não é dos melhores, ela cresce mesmo assim. É como aquele aluno que tira nota boa sem estudar muito. Ela se vira sozinha. Claro, se você der um pouco de atenção, como tirar as ervas daninhas ao redor ou colocar um pouco de adubo, ela cresce ainda melhor. Mas se não der, ela também dá conta. Agora, vamos falar da parte mais importante: como a mandioca alimenta sua família. Depois de colher, você pode cozinhar a raiz de várias formas. A mais comum é fazer uma farinha, que serve para acompanhar feijão, carne ou até fazer bolos. Também dá para fazer tapioca, beiju, purê e até chips crocantes. É como ter um superalimento no quintal. E o melhor, ela dura bastante tempo depois de colhida, então você pode guardar para usar aos poucos. Outra vantagem é que a mandioca não é cara. Se você comprar manivas para plantar, gasta pouco. Depois, é só colher e replantar. É como ter uma poupança de comida: você investe um pouco no começo e, depois, colhe os frutos por muito tempo. E se sobrar, ainda pode vender para os vizinhos ou na feira. Assim, além de alimentar sua família, ela pode até ajudar a ganhar um dinheirinho extra. Vamos dar um exemplo prático. Imagine que você tem um pedaço de terra no fundo do quintal, do tamanho de uma cama de casal. Se plantar mandioca ali, em um ano, pode colher cerca de 20 quilos de raiz. Isso dá para fazer farinha para vários meses. Se você plantar em um espaço maior, como o tamanho de um quarto pequeno, pode colher até 100 quilos. É comida suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas por um bom tempo. A mandioca também é versátil. Além da raiz, as folhas podem ser usadas na comida. Em algumas regiões, elas são cozidas e servidas como verdura. É como ter duas plantas em uma: a raiz embaixo e as folhas em cima. E tudo isso sem precisar de muito espaço ou trabalho. Outro ponto importante é que a mandioca não precisa de agrotóxicos. Ela é resistente a pragas e doenças, então você não precisa gastar dinheiro com venenos. Isso é bom para a saúde da sua família e também para o meio ambiente. É como ter uma planta que se defende sozinha, sem precisar de ajuda. Agora, vamos falar de alguns cuidados básicos. Mesmo sendo resistente, a mandioca gosta de sol. Então, plante em um lugar onde ela receba luz durante o dia. Também é bom evitar encharcar a terra, porque ela não gosta de ficar com os pés molhados. Se chover muito, espere a terra secar um pouco antes de plantar. E, se possível, plante no começo da estação chuvosa, para ela ter água suficiente para crescer. Quando for colher, cuidado para não machucar as raízes. Use uma enxada ou um facão para cavar ao redor da planta e puxar com cuidado. Depois de colher, você pode guardar as raízes em um lugar seco e arejado. Elas duram semanas assim. Se quiser guardar por mais tempo, pode fazer farinha ou congelar a mandioca cozida.
Se você nunca plantou nada antes, a mandioca é uma ótima opção para começar. Ela é fácil, barata e dá resultado rápido. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, pode parecer difícil, mas depois que pega o jeito, é só alegria. E o melhor, você vai ter comida fresca e saudável para a sua família. Vamos resumir o que aprendemos. A mandioca é uma planta que cresce quase sozinha, não precisa de muito cuidado e alimenta sua família por meses. Ela é resistente, versátil e pode ser usada de várias formas na cozinha. Plantar é simples, basta enterrar um pedaço da raiz e esperar crescer. Em um ano, você colhe e pode fazer farinha, tapioca, purê e muito mais. Além disso, ela não precisa de agrotóxicos e pode até ajudar a ganhar um dinheiro extra. Se você tem um quintal, um pedaço de terra ou até mesmo vasos grandes, pode plantar mandioca. Não importa se você mora na cidade ou no campo, ela se adapta. É uma planta que está ao alcance de todos e pode fazer uma grande diferença na alimentação da sua família. Então, que tal experimentar? Pegue uma maniva, plante no seu quintal e veja como essa planta incrível pode crescer sozinha e alimentar quem você ama. É um pequeno passo que pode trazer muita comida e tranquilidade para a sua casa. E lembre-se, a natureza é generosa, e a mandioca é uma prova disso. A mandioca é uma das plantas mais versáteis que existem. Além de ser fácil de cultivar, ela pode ser usada de várias formas na cozinha. Por exemplo, a farinha de mandioca é um ingrediente básico em muitas casas brasileiras, usada para fazer farofa, acompanhar feijoada ou até mesmo como base para bolos e pães. Já a tapioca, feita com o polvilho da mandioca, é uma ótima opção para o café da manhã ou lanches rápidos, podendo ser recheada com queijo, cocô, carne ou o que você preferir. Outra vantagem da mandioca é que ela não exige muitos cuidados. Depois de plantada, ela cresce praticamente sozinha, resistindo até mesmo a períodos de seca. Isso significa menos trabalho para você e mais tempo para se dedicar a outras coisas. E o melhor, ela produz bastante. Uma única planta pode render vários quilos de mandioca, o suficiente para alimentar sua família por semanas. Se você tem pouco espaço, não se preocupe. A mandioca pode ser plantada em vasos grandes ou até mesmo em canteiros pequenos. Basta escolher um lugar que pegue sol e garantir que a terra não fique encharcada. Em poucos meses, você já terá mandioca fresca para colher e preparar do jeito que mais gostar. E não é só na comida que a mandioca ajuda. Se você tiver uma produção maior, pode vender o excedente para vizinhos, feiras ou mercados locais. Muitas famílias conseguem uma renda extra assim, sem precisar investir muito dinheiro. É uma forma de transformar um simples quintal em uma fonte de alimento e até de lucro. A mandioca também é uma planta que une as pessoas. Em muitas regiões do Brasil, o plantio e a colheita são momentos de trabalho em família, onde todos se ajudam. É uma tradição que passa de geração em geração, ensinando desde cedo o valor de cultivar o próprio alimento. Então, se você ainda não experimentou plantar mandioca, está perdendo uma grande oportunidade. É uma planta que não pede muito, mas dá muito em troca. Comece com uma maniva, plante com carinho e logo você verá como essa raiz pode fazer a diferença na sua mesa e na sua vida. Afinal, não há nada mais gratificante do que colher o que você mesmo plantou e compartilhar com quem ama. E o melhor de tudo é que a mandioca não exige nenhum segredo ou habilidade especial para crescer bem. Se você tem um pedacinho de terra, mesmo que seja pequeno, já pode começar. Até quem mora na cidade tem um vaso grande ou um canteiro no quintal consegue plantar algumas mudas. Basta escolher um lugar que pegue sol, preparar a terra tirando pedras e raízes velhas, e pronto, é só colocar a maniva no chão, cobrir com um pouco de terra e regar de vez em quando. Outra vantagem é que a mandioca se dá bem em quase todo tipo de solo, até nos mais fracos ou secos. Ela é resistente e não precisa de adubo caro para crescer. Muitas famílias usam restos de folhas, cascas de frutas ou esterco de animais para enriquecer a terra, e mesmo assim a planta se desenvolve forte. Isso faz dela uma ótima opção para quem quer economizar e ainda ter uma colheita farta. Quando chega a hora de colher, a surpresa é sempre boa.
Uma única maniva pode render vários quilos de mandioca, dependendo do cuidado e do tempo que ela ficou na terra. E o mais legal é que dá para aproveitar quase tudo, as raízes para cozinhar, fritar ou fazer farinha, e até as folhas, que são ricas em nutrientes e podem virar uma deliciosa maniçoba ou um refogado nutritivo. Se você ainda está em dúvida, pense nas receitas que pode fazer com a mandioca. Tem a tapioca, que é fácil de preparar e fica pronta em minutos. Tem a farofa, que acompanha qualquer refeição. Tem o purê, que as crianças adoram. E tem até o bolo de aipim, que é macio e saboroso. Sem contar que a mandioca pode ser congelada ou transformada em farinha para durar meses, garantindo comida na despensa mesmo quando a colheita já passou. Além de alimentar, a mandioca também pode ser uma aliada na hora de economizar. Imagine não precisar comprar farinha no mercado porque você mesmo produziu em casa. Ou não gastar com lanches porque sempre tem uma tapioca ou um pão de queijo feito com a sua mandioca. Pequenas economias como essas, somadas ao longo do tempo, fazem uma grande diferença no orçamento da família. E não é só questão de dinheiro. Plantar mandioca também traz uma sensação de segurança. Saber que você tem uma fonte de alimento que cresce sozinha, sem depender de supermercados ou de preços que sobem toda hora, é algo que não tem preço. Em tempos de incerteza, ter uma planta como essa no quintal é como ter um seguro. Você sabe que, se precisar, ela estará lá para ajudar. Por fim, a mandioca é uma lição de paciência e gratidão. Ela não cresce da noite para o dia, mas quando você vê aquelas raízes grossas e saudáveis saindo da terra, entende que valeu a pena esperar. É um lembrete de que as coisas boas da vida muitas vezes exigem tempo e cuidado, mas o resultado sempre compensa. Então, que tal começar hoje mesmo? Pegue uma maniva, plante com fé e espere para ver a mágica acontecer. Sua família vai agradecer, sua despensa vai ficar mais cheia e seu coração vai se encher de orgulho por ter dado esse passo. Afinal, não há nada mais recompensador do que colher os frutos do seu próprio trabalho. E o melhor de tudo é que plantar mandioca não exige grandes segredos nem ferramentas complicadas. Se você tem um pedacinho de terra, mesmo que seja pequeno, já pode começar. Até quem mora em cidade e tem um vaso grande ou um canteiro na calçada consegue cultivar algumas ramas. O importante é escolher um lugar onde bata sol pelo menos algumas horas por dia e garantir que a terra não fique encharcada, porque a mandioca não gosta de pés molhados. Para plantar, você só precisa de uma maniva, aquele pedaço do caule da mandioca, com uns 20 centímetros de comprimento, que tem aqueles polinhos de onde vão brotar as folhas. Enterre a maniva na horizontal, deixando uns 2 dedos para fora da terra, ou então plante em pé, com metade dela coberta. Em poucas semanas, você vai ver as primeiras folhinhas verdes surgindo, como se a planta estivesse dando um oi. É nesse momento que a ansiedade bate. Será que vai dar certo? Mas logo você percebe que a natureza é sábia e, com o tempo, aquelas folhas vão crescendo, o caule vai engrossando e, lá embaixo, as raízes começam a se formar. Quando chegar a hora da colheita, uns 8 a 12 meses depois, você vai precisar de uma enxada ou até mesmo das mãos para cavar com cuidado ao redor da planta. É como abrir um presente. Você não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sabe que vai ser bom. Pode ser que saia uma mandioca pequena, ou então uma raiz enorme, daquelas que enchem os braços. E aí vem a melhor parte, decidir o que fazer com ela. Dá para cozinhar e comer pura, com manteiga ou um fio de azeite. Ou então transformar em farinha, fazer um pirão, uma tapioca, um bolo ou até mesmo fritar como batata. Cada família tem sua receita favorita, e o legal é que a mandioca combina com quase tudo. Outra coisa bacana é que, depois da colheita, você pode guardar algumas ramas para plantar de novo. Assim, o ciclo nunca acaba. É como se a planta dissesse: eu te ajudei hoje, mas ano que vem estou aqui de novo. E não é só a sua família que se beneficia. Se sobrar, você pode dividir com os vizinhos, trocar por outras coisas ou até vender. Em muitas comunidades, a mandioca é uma moeda de troca, um jeito de ajudar quem precisa e fortalecer os laços entre as pessoas. Plantar mandioca também ensina a valorizar as coisas simples. Não precisa de adubo caro, de irrigação sofisticada ou de muito espaço.
Basta um pouco de terra, água da chuva e o cuidado diário de tirar as ervas daninhas que crescem ao redor. É um trabalho que acalma a mente, porque você fica ali, mexendo na terra, sentindo o cheiro da natureza e esquecendo um pouco dos problemas do dia a dia. E quando você vê sua família se alimentando daquilo que você plantou, a sensação é de dever cumprido. Então, se você ainda está em dúvida, pense nisso: a mandioca é mais do que uma planta. Ela é uma companheira de vida, que não pede muito em troca de tudo que oferece. É resistente como as pessoas que trabalham na roça, generosa como quem divide o pão e paciente como quem sabe que as melhores coisas demoram para acontecer. Comece com uma maniva, plante com carinho e deixe a natureza fazer o resto. No fim, você vai perceber que, além de encher a barriga da sua família, a mandioca também alimenta a alma. E isso, meu amigo, não tem preço. E o melhor de tudo é que a mandioca não exige grandes espaços para crescer. Se você mora na cidade e tem um quintal pequeno, um pedaço de terra baldia ou até mesmo uns vasos grandes, já dá para começar. Basta escolher um lugar onde bata sol pelo menos algumas horas por dia, preparar a terra tirando pedras e raízes velhas, e plantar as manivas, aqueles pedaços de caule que você corta de uma mandioca já madura. É como se você estivesse dando uma segunda chance para um pedacinho da planta, e ela retribui multiplicando o que você plantou. Lembra daquela vizinha que sempre tem mandioca sobrando para dar? Ou daquele tio que vive dizendo que, na roça não falta comida? Eles sabem do que estão falando. A mandioca é assim: você planta uma vez e colhe várias. Depois da primeira colheita, se deixar algumas raízes no chão, elas brotam de novo. É como se a planta dissesse: não se preocupe, eu volto. E volta mesmo, ano após ano, sem você precisar fazer muito esforço. Outra coisa boa é que a mandioca não é fresca. Ela aguenta seca, terra fraca e até um pouco de descuido. Claro que, se você cuidar direitinho, regar quando está muito seco, tirar as ervas daninhas que crescem por perto, proteger das formigas cortadeiras, ela vai crescer mais forte e dar raízes maiores. Mas mesmo se você esquecer um pouco, ela não morre fácil. É como aquele amigo que nunca te abandona, mesmo quando você some. E não pense que a mandioca serve só para cozinhar e comer com manteiga ou fazer farinha. Ela é versátil como poucas coisas. Dá para fazer purê, bolos, tapioca, beiju, pães, sopas e até chips crocantes para beliscar. Se você tiver uma mandioca boa e fresca, pode até ralar e fazer um mingau para as crianças, que elas vão adorar. E o melhor, tudo isso custa quase nada. Enquanto o preço das coisas no mercado não para de subir, a mandioca continua ali, firme e forte, esperando você colher. Se você ainda acha que plantar é complicado, comece aos poucos. Pegue uma maniva emprestada com alguém, plante em um cantinho e observe. Em poucas semanas, você vai ver os primeiros brotinhos verdes surgindo, como se a planta estivesse dizendo: olha só, eu consegui. E quando chegar a hora da colheita, você vai puxar a raiz da terra e sentir aquele cheiro de terra molhada misturado com o perfume doce da mandioca. É uma sensação que não dá para explicar direito, mas que faz você querer plantar mais e mais. A mandioca não é só comida. Ela é história, é tradição, é segurança. É a planta que alimentou gerações de famílias brasileiras, desde os tempos dos nossos avós até hoje. É a prova de que, às vezes, as coisas mais simples são as que mais valem a pena. Então, se você ainda não plantou a sua, não espere mais. Pegue uma maniva, cave um buraquinho na terra e comece. No fim, você vai entender por que tanta gente diz que a mandioca é um presente da natureza, e por que ela nunca sai de moda. E não é só a mandioca que cresce quase sozinha e enche a mesa de comida. Tem outras plantas que também são assim, fáceis de cuidar e que dão muito retorno com pouco trabalho. A banana, por exemplo. Você já viu um pé de banana crescendo? Ele brota rápido, não precisa de muito mais do que sol e água, e em pouco tempo já está carregado de cachos doces. É só plantar uma muda, deixar a natureza fazer seu trabalho e, quando menos esperar, está colhendo bananas para fazer mingau, bolo ou comer pura, direto do pé. Outra planta que é pura generosidade é a batata doce. Ela cresce até em terrenos mais fracos, onde outras plantas não se desenvolvem direito.
Você enterra um pedaço da batata na terra, rega um pouquinho nos primeiros dias e pronto. Em algumas semanas, já tem folhas verdes se espalhando pelo chão, e depois de uns 3 ou 4 meses, é só cavar que lá estão as batatas, prontas para assar, cozinhar ou fazer aquela farofa cremosa. E o melhor, se você deixar um pedacinho da raiz no chão, no próximo ano ela brota de novo, sem precisar plantar nada. Até o milho, que muita gente acha difícil, pode ser mais simples do que parece. Se você mora num lugar com espaço, é só abrir os buracos na terra, jogar umas sementes, cobrir com um pouco de terra e esperar. Em poucos dias, já aparecem os primeiros brotinhos verdes. Depois, é só capinar de vez em quando e regar se estiver muito seco. Quando as espigas começarem a ficar pesadas e as palhas amarelas, é sinal de que está na hora de colher. E não tem nada como abrir uma espiga ainda quente, passar manteiga e comer ali mesmo, no meio do quintal. O legal dessas plantas é que elas não exigem muito de quem planta. Não precisa ser nenhum especialista, nem ter ferramentas caras ou adubos complicados. Basta um pedaço de terra, um pouco de paciência e disposição para colocar a mão na massa. E o resultado? Uma despensa cheia, uma família bem alimentada e a satisfação de saber que aquilo veio do seu próprio esforço. Além disso, plantar sua própria comida traz uma segurança que o mercado não dá. Você não fica dependendo só do que encontra na feira ou no supermercado, nem precisa se preocupar com preços que sobem da noite para o dia. Se a mandioca, a batata doce ou o milho estão no seu quintal, você sabe que sempre vai ter o que comer. E não é só comida, é autonomia, é liberdade. E tem mais, quando você planta, está também cuidando da terra. Essas plantas ajudam a manter o solo vivo, evitam que a erosão leve embora a parte boa da terra e ainda deixam o ar mais fresco. É como se a natureza agradecesse por você estar dando uma chance para ela mostrar do que é capaz. Então, se você tem um cantinho de terra, por menor que seja, experimente plantar alguma dessas plantas. Comece com uma maniva de mandioca, um pedaço de batata doce ou um punhado de sementes de milho. Não precisa ser perfeito, nem seguir regras rígidas. A natureza é sábia e vai te ensinar no caminho. E quando você colher o primeiro alimento plantado por você, vai entender por que tanta gente diz que plantar é um dos maiores prazeres da vida. Não é só sobre comida. É sobre conexão, sobre memória, sobre construir algo com as próprias mãos. E isso, meu amigo, não tem preço.